Introdução. No ano de 2008, comemoramos aqui no Brasil 100 anos de imigração japonesa. Foi em 18 de junho de 1908 que chegou ao Porto de Santos o Kasato Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses. A grande parte desses imigrantes era formada por camponeses de regiões pobres do sul e do norte do Japão, que vieram trabalhar nas prósperas fazendas de café no estado do oeste de São Paulo. Motivos e início da imigração. No começo do século X, o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café, enquanto o Japão passava por um período de grande crescimento populacional. A economia nipônica não conseguia gerar os empregos necessários para toda a população. Então, para suprir as necessidades de ambos países, foi selado um acordo migratório entre os governos brasileiro e japonês. Nos primeiros 10 anos da imigração, aproximadamente 15 mil japoneses chegaram ao Brasil. Este número aumentou muito com o início da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Pesquisas indicam que de 1918 até 1940, aproximadamente 160 mil japoneses vieram a morar em terras brasileiras. A maior parte dos imigrantes preferiam o estado de São Paulo, pois nessa região já estavam formados bairros e até mesmo colônias com um grande número de japoneses. Porém, algumas famílias espalharam-se para outros cantos do Brasil, como, por exemplo, agricultura no norte do Pará, produção de borracha na Amazônia e plantações de pimenta no Pará. Dificuldades e desafios. O começo da imigração foi um período difícil, pois os japoneses se depararam com muitas dificuldades. A língua é diferente, os costumes, a religião, o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito tornaram-se barreiras à integração dos nipônicos aqui no Brasil. Muitas famílias tentavam retornar ao país de origem, porém eram impedidas pelos fazendeiros que as obrigavam a cumprir o contrato de trabalho, que geralmente era desfavorável aos japoneses. Mesmo assim, eles venceram esses problemas e prosperaram. Embora a ideia inicial da maioria fosse retornar para a terra natal, muitos optaram por fazer a vida em solo brasileiro, obtendo grande sucesso. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, os japoneses enfrentaram muitos problemas em território brasileiro. O Brasil entrou no conflito ao lado dos aliados, declarando guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Durante os anos da guerra, a imigração de japoneses para o Brasil foi proibida e vários autos do governo brasileiro prejudicaram os japoneses e seus descendentes. O presidente Getúlio Vargas proibiu o uso da língua japonesa e a manifestação cultural nipônica foi considerada uma atitude criminosa. Com o término da Segunda Guerra Mundial, as leis contrárias à imigração dos japoneses foram canceladas e o fluxo de imigrantes para o Brasil voltou a crescer. Neste período, além das lavouras, muitos japoneses buscaram as grandes cidades para trabalharem na indústria, no comércio e no setor de serviços. Contribuições. Atualmente, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão, plenamente integrados à cultura brasileira. Contribuem com o crescimento econômico e desenvolvimento cultural de nosso país. Os japoneses trouxeram, junto com a vontade de trabalhar, sua arte, costumes, língua, crenças e conhecimentos que contribuíram muito para o nosso país. Junto com os portugueses, índios, africanos, italianos, espanhóis, árabes, chineses, alemães e muitos outros povos. Os japoneses formam esse lindo painel multicultural chamado Brasil.